Olá a todos, eu sou o Thiago, estou com minha colega Fernanda, somos acadêmicos de farmácia aqui do Centro Universitário Unibrasil e no episódio hoje do Farmácia em Pauta nós trouxemos uma convidada mais que especial, doutora Débora Jor, ela é farmacêutica, esteta e formada aqui no Centro Universitário Unibrasil. Seja muito bem-vinda, doutora. Primeiro, vamos entender um pouquinho da sua trajetória, pode falar pra gente como que foi o seu acesso e sua trajetória à farmácia aqui com a gente, o que te despertou essa vontade da farmácia? Tá, vamos lá. Primeiramente, é um prazer voltar à minha casa, né? Eu considero a Unibrasil a minha casa. Estudei bons anos aqui, tenho muita saudade. E sei que é um privilégio para vocês estarem aqui também, né, nesse curso. Bom, eu entrei na farmácia, não foi por minha escolha, foi a farmácia que me escolheu, na verdade. Eu entrei aqui em 2012, não, 2011. Não, 2011 eu me formei, não, já tô... É que é tanto tempo, gente. Eu entrei aqui em 2008, então. 2007 para 2008. Eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa. Conquistei, na verdade, não ganhei, a gente conquista, né? Conquistei uma bolsa para enfermagem. Minha mãe sempre quis que eu estudasse na área da saúde e eu era totalmente de exatas, mas eu tinha desistido de estudar na Federal o curso de física que eu tinha passado um ano antes. Olha só. Aham. Aí ela falou, mas faça alguma coisa na área da saúde. Mas eu não sei se eu sou da área da saúde. Não, mas faça. A área da saúde é uma área muito promissora, sempre vai ter emprego, né? Minha mãe sempre prezando assim pela minha segurança e por uma estabilidade. Aí eu falei, tá bom. Daí eu conquistei essa bolsa, fiz um ano de enfermagem, gostei bastante, fiz alguns colegas que eu tenho até hoje aqui no Brasil. Só que daí no segundo ano de enfermagem, eu tive uma matéria chamada Processo de Cuidar. E a primeira aula foi sobre oncologia. Eu saí da aula chorando muito, assim, abalou bastante o meu emocional. Eu falei, gente, eu acho que não vai dar certo a enfermagem para mim. E aí eu fui na coordenação, na época era a doutora Jane Manfron, que era coordenadora aqui da Unibrasil, e acabei encontrando com ela lá. E eu queria conversar, na verdade, com a coordenadora do curso de enfermagem para falar o que eu ia fazer, que eu ia ter que trancar. E eu tava desistindo, eu não sabia o que falar para minha mãe, que era a segunda faculdade que eu estava, né, cancelando. Eu acho que a gente é muito novo para escolher uma profissão para a vida toda, com em torno dos 20 anos. Tem pessoas que, obviamente, já sabem, que já nascem com essa certeza, mas eu realmente não tinha. Então, aí eu falei assim: bom, eu encontrei a Jane na coordenação e ela falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: tô esperando a minha coordenadora de enfermagem, porque ela viu que eu estava abalada emocionalmente, assim. Daí ela falou: tô esperando. Então, eu estou esperando a coordenadora de enfermagem para ver o que eu faço com o meu curso, porque eu não vou mais fazer enfermagem. Ela, mas calma lá, vamos conversar. De repente você pode descobrir um outro curso, uma outra área. Eu falei, tá, vamos conversar então. Daí ela me levou para a sala dela e ela olhou todo o meu histórico escolar da época do ensino médio e as minhas notas ali até então da enfermagem. Ela falou, olha, você é de exatas, matemática, física, química eram as minhas melhores notas no ensino médio. Só que você está na saúde. Que tal farmácia que é exatas dentro da saúde? E aí eu falei, sério, que tem como juntar as duas coisas? Ela falou, sério. Ela falou, você vai aproveitar quase o primeiro ano completo, quase o primeiro ano todo, e você vai ter química, física, matemática à vontade. Daí eu falei, então tá bom. Então eu fui pra farmácia e realmente me dei muito bem com essas matérias, e daí fui me apaixonando. Daí que eu comecei a me apaixonar pela saúde, mas estudando mais exatas, né? E quando eu terminei farmácia, realmente eu fiquei encantada com o curso. E quando você terminou o curso, você já pensava em ir para a área da estética? Você deu uma passeada antes? Como que foi essa transição para a estética? A estética sempre existiu em mim, no seguinte sentido, eu sempre gostei de me cuidar, ia nas farmácias, assim, gostava de cremes, shampoos, e já
olhava assim os procedimentos estéticos, só que não existia a área estética para o farmacêutico até 2013. Eu me formei em 2011, então eu ia muito para a área da cosmetologia. Eu queria trabalhar com desenvolvimento de cosméticos, eu queria fazer creme para celulite. O meu projeto, meu TCC foi um batom para herpes. Então, a estética sempre esteve envolvida em mim, mas não necessariamente eu sabia, né, que eu ia trabalhar com os injetáveis como eu trabalho hoje. Uhum. E para você, então nesse caso, na época o farmacêutico não era habilitado ainda, quando você se formou, Isso. e daí veio a habilitação. Você teve que fazer alguma formação complementar ou com o diploma de farmacêutica já podia ingressou na área? Não, então, na época que eu estudei farmácia, eu me formei em farmácia e bioquímica, né? Hoje em dia é generalista, na época era farmácia e bioquímica. Então, em 2013, quando saiu essa área da farmácia, essa área da estética para farmácia, precisaria fazer uma pós-graduação. A pós-graduação de 360 horas, então eu fiz uma pós-graduação em 2017, só porque até lá eu não sabia ainda, porque era tão novo em 2013 que poucas pessoas sabiam que o farmacêutico poderia adentrar a essa área. Então, em 2017 que eu fiquei sabendo e daí eu falei, eu vou estudar, então, vou fazer essa pós-graduação. Só tinha uma instituição que fazia esse curso aqui em Curitiba, senão eu teria que viajar para São Paulo, talvez, para fazer. Então, essa instituição trouxe para Curitiba. Eu fiz 1 ano e meio de pós-graduação, aí eu tirei a habilitação. Aí o conselho me habilitou a realizar os procedimentos estéticos invasivos e alguns equipamentos. Porém, só a habilitação não te capacita, né? É para a gente ter um apanhado geral de tudo que a gente pode fazer na estética. E depois da habilitação, eu fiz vários cursos de capacitação. Para fazer os injetáveis, eu fazia curso só de toxina botulínica, fazia só de preenchimento, fazia curso só de equipamentos de ultrassom. Fiz vários congressos no exterior também, e daí fui me capacitando para ficar, né, antenada em tudo que há de melhor na estética e ser uma excelente profissional. Uhum. E na sua vivência, quais que você acha que foram os maiores desafios em atuar na estética e também quais são as melhores recompensas? O que te motiva a fazer isso todo dia, né? Como que você se encontrou? Você mexe com a autoestima das pessoas, né? A gente aprende a fazer injetáveis, mas o que a gente vende é uma sensação, é uma autoestima, tem um apelo psicológico, né? Então, assim, a pessoa ela não vai fazer um botox, ela vai ficar mais bonita, ela vai se ver um pouco mais jovem, ela quer se ver com um olhar de mais autocuidado, de mais carinho consigo mesma, né? Então, de fato, eu acho que o maior desafio é ter esse feeling com o cliente, né? Enxergar a dor do paciente, porque ele não é uma dor física, é uma dor emocional. A gente enxerga como um aspecto físico, né? O que eu preciso fazer no campo físico para entregar um benefício estético, mas na verdade a verdadeira leitura do nosso cliente é a dor emocional. E a dor emocional você não resolve simplesmente com uma injeção, você resolve com uma atenção, um olhar atento, um carinho, uma escuta ativa. Então, o maior desafio é você enxergar o paciente nesse aspecto, você ter essa empatia e conseguir entregar para ele o que ele precisa. E muitas vezes não, algumas vezes, corrigindo, algumas vezes é metade atenção e metade injetável, Uhum. sabe? Porque realmente, como você disse, não é tão simples assim como só chegar lá e mudar, né, fazer uma injeção. Você tem que entender o que aquele paciente está sentindo, né? Porque quando a gente entra nessa questão de estética, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? E acho que é muito importante, então, essa atenção a mais. Não é todo profissional que vai entregar isso, né? E isso vai, com certeza, ser muito mais satisfatório ao cliente, né? Desculpa, eu ia falar, eu ia ter uma pergunta. Que, né, comparado a 2013 até os dias atuais, deu um boom na estética enorme, né? Se popularizou. E como que você sentiu isso? Você sentiu um mercado mais concorrido ou você sentiu mais clientes? Você sentiu que as clientes já sabiam o que queria, já vinham preparada, né? Como que foi essa mudança de mercado enorme nos últimos anos para você? Sim.
Eu vejo o mercado cresceu muito, né? Então, assim, tanto com relação a profissionais atuando na área, quanto a procura. Então, eu não acho que tá inflado, eu acho que tem clientes para todos os profissionais que estão se formando, porque, veja bem, eu tinha 24 anos quando eu fiz o meu primeiro Botox, hoje eu tô com 38. Isso faz 14 anos? Nossa. Então, eu fiz meu primeiro Botox então com 24 anos. Na época, eu paguei na minha aplicação de Botox o mais caro do que eu cobro hoje dentro da minha clínica. Então, era muito restrito, poucas pessoas podiam fazer. Imagina com toda a inflação que a gente sofreu nesses 14 anos, né? Era pouco acessível, eram poucos profissionais que atuavam nessa área, poucas pessoas sabiam, né, que poderiam fazer Botox, enfim. Hoje em dia, eu atendo muitos clientes que começaram a fazer procedimentos estéticos de 5 anos para cá, de 6 anos para cá. Então, tá sendo muito mais acessível, então tem muito mais procura do que havia antigamente. Então, hoje eu consigo oferecer para o meu cliente uma aplicação de toxina botulínica mais barata do que aquela que eu paguei há 14 anos atrás, ainda parcelado. Então, praticamente todo mundo consegue fazer. E o quanto isso devolve de autoestima, né? E carinho e uma valorização de autoimagem para as pessoas. Eu acho que é uma área da saúde assim que tem crescido bastante e que adentra também no aspecto físico. E voltando um pouquinho ao que você perguntou sobre esse olhar atento, né? Por que a gente não deve focar só na questão injetável do paciente? Por exemplo, na questão de resolver o problema com injetáveis. Porque se o paciente estiver se alimentando mal, dificilmente ele vai ter um estado emocional estável. Tá? Se ele é alcoólatra, por exemplo, se ele come muito açúcar, a gente sabe hoje em dia que o açúcar, né, ele potencializa TDAH, déficit de atenção, depressão, inclusive. Então, se o paciente não se hidrata, como que ele vai ter uma pele saudável, né? Então, como que eu vou fazer um procedimento injetável num paciente que, né, tá com essa questão mal resolvida? Então, tem que olhar atento, você direcionar o cliente em tudo que ele pode fazer por ele mesmo para ele ter um benefício estético. E a cereja do bolo é entrar realmente com os injetáveis, com um botox aqui, um preenchimento ali, enfim. Não como a solução final, mas como parte da solução. Desse processo, é isso mesmo. Isso é muito legal, muito interessante. A gente acaba reduzindo muito, né? A gente digo tipo, mas o público em geral acha que é só uma agulhinha ali, mas é muito além disso, né? A estética ela vem como um cuidado. Eu gosto muito da área de estética, penso com muito carinho, mas é muito bom ouvir isso de uma profissional que realmente fala assim, olha, é além disso, a gente oferece mais do que isso. Então, parabéns, é incrível. Doutora, eu queria aproveitar que a gente está falando dos procedimentos. Você mencionou uma coisa muito importante. Há certo tempo atrás, os procedimentos estéticos eram muito restritos à área de medicina, né? Isso. Então, conforme o tempo foi passando, novas habilitações foram surgindo. E ainda nos dias de hoje, quais procedimentos estéticos ainda estão restritos a essa área ou a maioria já está disponível para o farmacêutico? Como que está esse processo? O farmacêutico pode fazer todos os injetáveis, ele não pode adentrar, como é que eu posso dizer? Estou buscando a palavra aqui. Orifícios ou órgãos internos. Então, assim, eu não poderia fazer uma extração de dente ou fazer uma cirurgia, eu não posso fazer dissecção de pele, né? No caso de cirurgia, você corta a pele, tira o excesso, eu não posso fazer cirurgia plástica, eu não posso fazer, então, nada intraoral, intranasal, intra-auricular, intravaginal, nada disso. Porém, eu posso trabalhar toda a pele do meu paciente. Então, eu posso trabalhar com toxina botulínica, preenchimentos à base de ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, que são produtos injetáveis para estímulo de colágeno da pele em todo o corpo do paciente, toda a área de pele externa. Posso trabalhar a terapia capilar também, microagulhamento capilar, tecnologias de eletroporação, por exemplo.
Posso trabalhar com fios absorvíveis, porque tem os fios não absorvíveis. O fio absorvido é aquele que você coloca dentro da pele do paciente e depois de 3, 6 meses, 1 ano, ele é degradado pelo próprio organismo. Desde que esse fio fique abaixo da pele, né? Não ultrapasse órgãos internos como está ali na nossa legislação. Então, e terapias com tecnologias, que daí seria eletroporação, ultrassom microfocado, lasers pouco ablativos, e esses daí tem alguns outros tecnologias que a gente não pode, tipo a radiofrequência não pode, tem outras que não podem, mas essas que eu falei nós poderíamos fazer. Olha, basicamente tudo da área da estética que não precise de tudo que não precise de ambiente hospitalar, a gente basicamente é isso, mas tem que olhar bem certinho lá na nossa legislação. Posso encerrar então? Eu ia pedir para você deixar a sua mensagem para os futuros farmacêuticos, seu conselho, assim, do coração mesmo. Tá. Olha, trabalhar com a estética é muito gratificante, é muito prazeroso. Você entrega realmente autoestima, entrega beleza. Tem que ter um olhar belo também. Você tem que enxergar a beleza em tudo. Um bom profissional da estética é aquele que olha uma flor e se encanta, se apaixona. É aquele que olha para uma pessoa, assim, por mais que ela fale assim, eu tô mal vestida, enxerga a beleza nas pequenas coisas, nas mínimas que sejam. Esse olhar artístico vai fazer com que você transcenda para o paciente que você vai estar atendendo, ele vai absorver isso e ele vai conseguir ver também uma melhora nele através do seu olhar de cuidado e de carinho. Muito legal. Doutora, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, foi ótimo conversar com você, trazer informações tão importantes aos futuros farmacêuticos que muitas vezes nem têm o conhecimento de que a gente pode atuar nessa área. Foi uma honra conversar com você mesma, mais uma egressa aqui da nossa faculdade. Inspira a gente a buscar mais, né? Então, a gente vai deixar também os contatos da doutora Débora aqui na descrição do nosso podcast. E queria agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Ficamos por aqui no momento. Até o próximo Farmácia em Pauta aqui do Unibrasil. Obrigada.